Olá! Agora abordaremos o assunto como os tópicos podem ser exibidos. E falaremos a respeito de visibilidade, rotulagem, ordenação, inserção de tópicos, subnível, aparência. Vamos lá! Bom, começando a falar então de visibilidade. Quero que você observe que alguns tópicos eles estão numa aparência assim nítida e alguns tópicos estão esmaecidos. Isso acontece porque há a possibilidade de eu desvisualizar determinados tópicos. E deixar um tópico visível ou invisível é possível se eu tiver no modo de edição. Para isso, eu venho nessa engrenagenzinha, clico, coloco no modo ativar edição, e o que indica que eu estou no modo de edição é porque surgem esses textinhos de link que permitem eu entrar em alguma maneira de edição. Então, no caso dos tópicos, o texto de link que permite edição é esse primeiro editar que fica mais no topo e à direita. Os demais editar pertencem aos itens que eu coloquei nesse tópico. E aqui vale uma informação importante, que no Moodle sempre existirá esse tópico padrão, posicionado como sendo o primeiro, e ele se chama geral. Esse tópico não é desvisualizável, não existe opção. O local onde se escolhe a opção de visibilidade ou não, sempre é nesse link editar primeiro aqui, e não existe opção para esse tópico. Se eu pegar qualquer outro tópico posterior, eu clico no primeiro editar, e aí eu tenho a opção aqui, ocultar tópico. Quando eu oculto, ele não parece estar ocultado aqui na aba, porque é ela que está selecionada. Se eu sair dessa aba, ele vai ficar esmaecido, aparecendo esmaecido como esses outros exemplos aqui. Mas eu percebo que o conteúdo desse tópico, todo o conteúdo está esmaecido. Isso quer dizer que isso é a maneira do Moodle demonstrar que, eventualmente, esse tópico não será mostrado para o aluno. O conteúdo, certamente, não. Mas o tópico em si pode não estar aparecendo. Mas existem variações dessas visualizações e desvisualizações. Então vamos dar uma explorada nisso. Antes, porém, vou fazer um comentário a respeito de uma funcionalidade do Moodle que interfere no tipo de usuário que está visualizando esses tópicos aqui. Então, quando a gente fala tipos de usuário, é porque o Moodle considera possibilidades de usuários que vão além de aluno e professor. Cada tipo de usuário que o Moodle considera recebem determinadas permissões de uso da plataforma. Por exemplo, eu sou um professor, mas eu poderia ser também, além de professor, eu poderia ser um estudante e poderia ser um moderador. Essas nomenclaturas são papéis que uma determinada pessoa, no caso eu, pode exercer dentro da plataforma. Existem outros papéis, mas estes estão em nível da administração do Moodle e não nos é permitido visualizar e nem acessar. Esses papéis, eles ficam visualizáveis como opção para nós aqui. Você clica no nome, que é o seu nome, e você vai verificar que existe um menu que se abre e a última opção desse menu é o item mudar papel para. Quando você clica, você entra numa página onde aparecem esses 3 papéis. Bom, na verdade são 4 papéis, porque aqui aparece moderador, estudante, visitante, e eu estou no papel de professor. Mas o que vai importar para nós aqui, nesse assunto visibilidade dos tópicos, será o papel do estudante e o nosso como professor. Então eu vou voltar para aquela tela anterior e eu quero que você verifique o seguinte. Então, retomando aqui, eu tenho alguns tópicos plenamente visíveis e uns esmaecidos. Esses esmaecidos, eles indicam o seguinte, que na condição de aluno, ou seja, um aluno, quando ele entrar nessa disciplina, ele não deverá ter acesso a esses itens esmaecidos. Só que esses itens esmaecidos, eles podem aparecer para o aluno, ou não. Então, atualmente, essa disciplina está configurada para, quando o aluno entrar nela, ela visualizar os tópicos não acessíveis de maneira esmaecida, mas ele não terá acesso. Vamos ver como o aluno verá isso aqui. Então eu vou trocar o meu papel de professor para aluno. Clico aqui
no meu nome, mudar papel para, e vou colocar como estudante. Na verdade, o nome é estudante. Então, olha só, aqui aparece eu fazendo o papel de estudante e o aluno vai verificar desta maneira aqui. Ele consegue entrar num tópico desse, que está bem visualizável, mas quando ele clica nesse tópico esmaecido, não há sensibilidade ao clique. Ele só visualiza que o tópico está esmaecido. Essa é uma opção que o professor tem, de demonstrar que há conteúdo na disciplina não acessível para o aluno. E como ficam aparecendo esses tópicos naquele layout formato tópicos? Eles seguem a mesma lógica. Eles ficam visíveis para edição. Eles podem aparecer ocultados também aqui quando eu tiver na opção exibir tópico desabilitado, mas eles são editáveis. Então, se eu clicar num item de tópico aqui, eu entro no modo de edição, e isso nós vamos falar em vídeos mais para frente. E se for um aluno acessando, então vamos colocar na condição de estudante. Olha como vai aparecer. Aquilo que foi configurado como visível fica realmente visível. E aquilo que estava invisível aparece o tópico esmaecido e não demonstra o conteúdo do tópico. E aparece essa bandeirinha escrito não disponível. Mas os demais, que estão visíveis, aparecem normalmente para acesso, inclusive. Voltando para o layout tópicos únicos, uma segunda possibilidade, que é quando o aluno entra na disciplina e os tópicos que agora estão aparecendo esmaecidos não aparecerão, ficarão invisíveis. Então vou voltar para a minha condição de professor, porque só como professor eu posso editar. E como eu faço isso? Eu clico no meu nome e ponho na última opção, retornar ao meu papel normal, que é professor. E onde eu faço a modificação para que, quando eu tiver na condição de professor um tópico esmaecido, para o aluno fique invisível? Vou descer aqui no painel à direita até o item de menu que se chama Administração e vou colocar na opção Editar configurações. Vou descer pelas seções que aqui aparece, Geral, Descrição, Formato de curso. É nessa seção. Eu clico para expandir e no segundo item dessa seção, que se chama Seções Escondidas, você tem opções de como aparecerão os tópicos esmaecidos. Se você colocar nessa segunda opção, seções escondidas são completamente invisíveis. Então vai acontecer aquilo da forma como eu enunciei. Então eu vou salvar e mostrar. Aqui aparece esmaecido porque eu estou na condição de professor. Vou passar por uma simulação como se fosse estudante, aluno, né, estudante. Pronto, olha, não aparece nenhum tópico daqueles que estão esmaecidos na condição de professor, ok? No próximo vídeo falaremos sobre a rotulagem dos tópicos.